Num mercado superlotado, onde toda a marca parece gritar para chamar atenção, como é que uma empresa consegue ser ouvida? E mais importante ainda, como ela transforma todo esse barulho numa conexão de verdade com as pessoas certas? Bom, a resposta para isso está numa estratégia muito poderosa que a gente vai desvendar agora. Tudo começa com uma pergunta que, olha, tira o sono de muita empresa por aí, seja ela grande ou pequena. Afinal, como é que se fala com o mercado? Vamos parar para pensar um pouquinho. Será que rola mesmo criar um produto, uma campanha de marketing, que funcione do mesmo jeito para um adolescente em São Paulo e para uma aposentada lá no interior da Bahia? Sabe, aquela ideia de que um tamanho serve para todos? Será que ainda faz algum sentido hoje em dia? A realidade, na prática, é um sonoro não. Tentar ser tudo para todo mundo, geralmente, acaba com a empresa não sendo nada para ninguém. É tipo usar um megafone para contar um segredo, sabe? O esforço é gigante, mas a mensagem se perde no ar. Felizmente, existe um caminho bem mais inteligente e eficaz. E esse caminho se chama segmentação de mercado. A ideia é bem simples. Em vez de enxergar o mercado como uma multidão sem rosto, a gente começa a dividir essa multidão em tribos, em grupos menores de pessoas que têm gostos, necessidades e comportamentos parecidos. O objetivo? Parar de gritar e começar a conversar com quem realmente quer ouvir. Tá, mas como é que se faz essa divisão na prática? Pensa que a gente tem um kit com 4 lentes especiais para enxergar o mercado. Cada uma delas vai revelar uma camada diferente do público, ajudando a gente a ver tudo com muito mais clareza. Vamos dar uma olhada através de cada uma. A primeira lente é geográfica, e ela é talvez a mais fácil de entender. A lógica é simples: o lugar onde as pessoas vivem diz muito sobre o que elas precisam e como elas compram. E essa análise pode ir do geral, tipo países e estados, até o super específico, como bairros de uma cidade. Pensa na diferença que é vender casaco de inverno no sul do Brasil em comparação com o Nordeste. O clima, a cultura local, se é uma cidade grande e agitada, uma área rural mais calma, tudo isso muda completamente o jogo do consumo. E esse exemplo aqui é perfeito. Um supermercado em Campinas, São Paulo, vai ter produtos nas prateleiras que são diferentes dos que a gente encontra numa unidade lá em Manaus. O motivo é óbvio: os costumes, o clima, as comidas típicas, tudo é diferente. É o marketing sendo inteligente e se adaptando ao lugar. Ok, saímos da lente do onde e agora a gente pega a lente do quem. Essa é a segmentação demográfica, a forma mais clássica de entender o público. Ela se baseia em características bem concretas que a gente consegue medir. Aqui, a gente está olhando para dados bem objetivos. Qual é a faixa de idade do pessoal? É um público mais masculino ou feminino? Qual é a renda média, a profissão? São informações que pintam um primeiro retrato de quem são essas pessoas e, muitas vezes, é o ponto de partida de qualquer estratégia. Quer ver um exemplo claro? Pensa numa marca de relógios de luxo. Seria um desperdício de dinheiro anunciar para todo mundo, concorda? Em vez disso, ela mira num perfil demográfico bem específico. Pessoas com alta renda, com cargos executivos, que não estão comprando só um relógio, mas um símbolo de status. Agora, a conversa começa a ficar mais profunda. A segmentação psicográfica vai além. Ela não quer saber só quem compra, mas por que a pessoa compra. O foco aqui é no estilo de vida, nas opiniões, nos valores. Aqui a gente mergulha de cabeça. Como é o estilo de vida desse grupo? São pessoas aventureiras ou mais caseiras? Quais valores guiam as decisões delas? Por exemplo, a preocupação com a sustentabilidade. São aquelas pessoas que amam tecnologia e fazem fila para comprar o último lançamento? Essa lente revela a mentalidade por trás de cada escolha. E aqui está o ponto-chave. Uma marca de roupas veganas, por exemplo, não vai procurar seu público só por idade ou por renda. Ela vai se conectar com base num valor muito forte, a proteção aos animais. A conexão aqui é de propósito, é muito mais poderosa. E para fechar nosso kit de lentes, a gente tem a segmentação comportamental, que foca na ação. Aqui não importa tanto quem a pessoa é, mas o que ela faz, ou seja, como ela interage com o produto ou com a marca. A gente passa a analisar os padrões de comportamento. Com que frequência a pessoa usa um serviço? Ela é um cliente fiel que sempre volta ou vive pulando de galho em galho atrás de promoção? O que ela mais valoriza na hora de comprar? Preço baixo, qualidade, status? Essas ações são pistas quentíssimas sobre as intenções reais de compra. Sabe os programas de milhagem das companhias aéreas? É o exemplo perfeito disso.
Eles foram criados exatamente para identificar e recompensar um comportamento bem específico, o de ser um passageiro frequente. A empresa está falando direto com seus melhores e mais leais clientes. Entender essas 4 lentes é o primeiro passo, mas elas são só as ferramentas. A mágica de verdade acontece quando a gente usa essas ferramentas dentro de um processo estratégico bem claro, conhecido pela sigla STP. Vamos ver como essas peças se encaixam? O processo STP é um fluxo lógico em 3 etapas. Primeiro, o S, de segmentação. A gente usa as lentes para fatiar o mercado. Depois vem o T, de targeting, que nada mais é do que a mira, a escolha do alvo, ou seja, qual dessas fatias do bolo parece mais promissora. E por fim, o P, de posicionamento. Como a marca vai se apresentar para se tornar inesquecível para aquele grupo que ela escolheu. E para isso ficar bem concreto, olha que interessante esse exemplo de uma empresa de logística. Ela não trata todo o cliente do mesmo jeito. O segmento de e-commerce de moda, por exemplo, precisa de velocidade, de agilidade. Já a indústria pesada está preocupada com segurança e equipamentos especiais. E quem faz operação internacional quer alguém que entenda tudo de alfândega. Mensagens diferentes para necessidades diferentes. Faz tudo sentido, né? Mas atenção, um aviso importante. Nem toda divisão de mercado é uma boa divisão. Só sair criando grupos não adianta nada. Para que um segmento seja realmente valioso para a estratégia, ele precisa passar numa espécie de teste de qualidade. E essa é a regra de ouro. Um bom segmento precisa ser, em primeiro lugar, mensurável. Dá para saber quantas pessoas tem ali? Segundo, acessível. A empresa consegue, de fato, chegar até esse grupo com sua comunicação? Terceiro, substancial. Ele é grande o bastante para dar lucro? E, por último, diferenciável. Ele reage de um jeito único que justifica um marketing só para ele? Se a resposta for sim para tudo isso, aí sim temos um segmento de ouro nas mãos. No fim das contas, a grande virada de chave é esta. Como o material resume de forma brilhante, segmentar é parar de enxergar o público como uma massa cinzenta, anônima, e começar a ver pessoas, com rostos, com histórias e, principalmente, com necessidades específicas. É a transição de uma comunicação em massa para uma conversa quase que individual. É sobre ter foco, clareza e, acima de tudo, criar conexão humana. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se a gente parar para olhar as marcas que a gente consome, as propagandas que chamam a nossa atenção, fica a pergunta: em quais segmentos será que os profissionais de marketing nos colocam? E mais interessante ainda, o que isso diz sobre nós mesmos?